Mais um Natcast no ar. E se você já está aqui nos assistindo, já compartilha esse conteúdo aí com 5 amigas, 5 amigos. Já comenta, já curte. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreve aí no Natcast. Hoje vamos falar um assunto, né? O que os homens pensam. No primeiro episódio que eu fiz com a Márcia, falamos sobre os narcisistas, sobre relacionamento. E no final do podcast, ela trouxe esse livro pra mim. Gente, eu li esse livro, foi assim, um boom na minha cabeça. E acho que um monte de pessoas que leram, que compraram o livro também. E muita gente veio perguntar, veio mandar mensagem, veio falar comigo: Nath, precisa falar do livro, leva a Márcia pra falar. Porque os homens perguntam: por que você fala muito pra mulheres e esquecem dos homens? Então hoje a gente vai falar sobre relacionamento e a gente vai falar como os homens pensam, né? Você, mulher aí de casa, com certeza já se perguntou como que o homem pensa. E para estar aqui comigo, nossa convidada Márcia. Márcia, gratidão por aceitar o nosso convite, estar novamente aqui no Natcast para falar, né? A gente vem trazendo aí tantos assuntos para estar falando um pouquinho do livro, né? O que os homens não têm contam em casa, que eu achei assim sensacional esse livro. Eu li em 2 dias, gente. 2 dias, eu assim devorei o livro. Márcia, gratidão. Eu que agradeço estar aqui novamente, foi um prazer, eu me sinto em casa já, né, que eu comentei, eu cheguei aqui, já estou me sentindo em casa, assim, me senti muito à vontade, foi maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui novamente falando sobre esse tema, sobre o que os homens pensam, como os homens pensam, tudo para facilitar os relacionamentos. Ô, Márcia, então já vamos pela primeira pergunta, né, que é a que mais todo mundo se pergunta. Como os homens pensam, né? Porque assim, o que mais a gente vê em relacionamentos, geralmente para quem nós que trabalhamos com terapia, é a mulher reclamando do homem. Ah, porque o meu marido é isso, porque o meu marido é aquilo. Então, como que os homens pensam? Pela sua experiência, né, no livro aqui, que foram mais de 100 homens. 190. 190 homens. E eu achei, assim, as histórias incríveis, como eles demonstram. E às vezes a gente não tá, né, aí preparada até para ouvir eles, né? Exatamente. Então, eu me inspirei nesse livro por causa dos meus atendimentos, né? Que as mulheres chegavam reclamando: meu marido não me entende, meu namorado não me entende, meu relacionamento terminou por causa disso, por causa daquilo. E eu observei que sempre eram pequenas coisas. Não era, claro, existem casos sérios, coisas mais complexas, mas a maioria dos casos eram pequenas coisas. E aí eu falei assim, mas como será que os homens pensam? Eu preciso entender a cabeça deles para ajudar as mulheres, para melhorar os relacionamentos. Aí eu atendo homens também, né? Eu comecei a perguntar, mas eu falei, a abordagem está pequena, eu preciso de mais homens. E aí eu comecei a pesquisar os motoristas dos aplicativos. Eu entrava e perguntava, qual a pequena coisa? Primeiro eu perguntava, você é solteiro, casado, Sim. divorciado, viúvo? Aí eles respondiam, aí eu dizia assim, tem alguma pequena coisa que acabou estragando o seu relacionamento, no caso dos divorciados? Ou o que faz o seu relacionamento ser perfeito? Há quantos anos vocês estão juntos? E os homens abriram o coração. Gente, olha só, para você que não tem esse livro, já compra, porque assim, a gente fica no mundo de imaginação, né? Eu lendo, eu imaginava você perguntando e eles falando a empolgação, porque é muito empolgante você ver a história, né? E todos são verídicos, são depoimentos da vida deles. E aí foi a primeira coisa que eu observei, já fica de dica para as mulheres. Por que os homens contaram tudo para mim? Porque eu não estava de frente para eles, eu estava atrás deles. Então, eles se sentiam à vontade de falar tudo. E eles foram expondo os sentimentos, as emoções, as impressões. E eu fui fazendo essas perguntas e eles iam me respondendo: olha, tal coisa é muito bom. Isso faz com que minha mulher seja única, seja exclusiva. Outra coisa, esse pequeno fato estragou meu relacionamento, eu me divorciei por causa disso, eu não tenho uma vida mais assim harmoniosa por causa desse detalhe, e eu fui coletando tudo. Então, voltando à sua primeira pergunta, como os homens pensam?
Os homens pensam diferente de nós mulheres. Os homens, o professor Cláudio Duarte fala muito que eles pensam em caixinhas. Sim. Como funciona isso? O homem pensa uma coisa de cada vez. E outra coisa, ele é resolutivo. A mulher não. A mulher consegue captar várias coisas ao mesmo tempo. Nós somos sensitivas e nós conseguimos, não é resolver. A gente percebe tudo e quer encontrar uma solução mais favorável, só que nem sempre é prática, porque 90% das mulheres são emocionais. Nós temos isso. Então, às vezes a gente fica sem saber como fazer. O homem não, ele é resolutivo. Então, como é importante lidar com os homens? Então, você tem que apresentar o seu problema para ele e deixar que ele resolva. Ele é muito bom em resolver. E o que causa muito atrito nos relacionamentos é isso, que muitas vezes a mulher chega, ela faz uma reclamação e não uma solicitação, já fica a primeira dica. Então, vamos supor, se você está com um problema simples, como uma lâmpada, por exemplo, para trocar, você não pode falar para o homem assim, olha, você pode trocar essa lâmpada? Tem que trocar essa lâmpada. A maioria fala assim, olha, tem que trocar essa lâmpada que queimou. Não, o jeito correto é, olha, a lâmpada queimou. Como é que você pode resolver? Você pode me ajudar? Aí você pega o seu problema e entrega para o homem. Ele vai resolver. Lá na frente eu vou falar também dos 5 tipos de homens. Legal. Que tem a forma certa para pedir a mesma coisa para cada tipo de homem. Eu vou dar dicas aqui que a mulherada vai ganhar facinho para lidar com o seu homem, né? Sim. Pode ser marido, pode ser pai, com filho, com um namorado. Então, o bom do livro é que não é só para casadas e não é só para as mulheres. Porque eu coloquei atividades também que é para os dois, sim, tanto para o homem como para a mulher, para ajudar a melhorar os relacionamentos. Ô, Márcia, é muito legal as histórias, né? Porque teve histórias de todos os jeitos, histórias boas, né? Assim, isso. Inspiradoras. Isso. E também tinha histórias negativas, né? Com um final assim que a gente começa a falar assim, já aconteceu isso comigo, né? Eu já passei por isso. E é muito engraçado, porque assim, a facilidade deles conseguirem falar com você, né? Você também tem o seu jeitinho, que olha, ela vai com jeitinho, gente. Mas também quando ela pega pra bater a bicha mata. Tô brincando. Mas assim, por que que é tão difícil, às vezes, pro homem se abrir, pro homem falar das suas emoções também? Porque nós, mulheres, a gente é muito, como você falou, a gente é muito emocional. E a gente explode, a gente fala, e às vezes pro homem não. Por quê? Eu vejo assim, às vezes, por conta da infância, que falou que o homem tem que ser forte, tem que ser isso, tem que ser aquilo. O que que você pode falar sobre isso? Porque é tão difícil pro homem se abrir e às vezes até se posicionar, falar o que ele não gosta na mulher, porque aí se ele fala, ela já vai brigar comigo. Exato. Mas a mulher fala, pô, você faz isso, você aquilo, não sei o quê. Como que a gente pode dar uma dica aí pro pessoal de casa? Essa é a segunda dica que eu vou dar. Jamais uma mulher deve conversar com um homem de frente, olho a olho. Para o homem, legal, essa é uma posição de guerra. Desde os primórdios, o homem tem essa, é da natureza dele. Então, quando a mulher vai conversar de frente para ele, o que ele sente? Eu estou na luta, eu estou em guerra. Então, ele já levanta uma muralha e você, numa guerra, você vai demonstrar sua fragilidade para o seu inimigo? Nunca. Não, é isso. Entendeu? Então, qual é a maneira correta de falar com os homens? Do lado deles, sem esse confronto. Porque se você observar, Nath, você já viu nas lutas de boxe? Que os homens vão um em frente ao outro, olham bem nos olhos, aí ficam agressivos, se afastam e vão para o embate. A mesma coisa os índios, os lutadores de sumô, todos os homens, quando você enfrenta ele de frente, olha nos olhos dele, ele fala, estou em guerra. Aí ele já levanta a muralha dele e ele não expõe os sentimentos. Então, a forma certa de você acessar um homem é do lado dele. E do lado esquerdo ainda é o lado melhor, porque é o lado do coração do homem. Então, a melhor maneira de você falar com o homem, deixar ele falar, é nunca de frente. Então, muitas mulheres erram nisso, porque querem ter DR. Não, porque eu quero que você me olhe de frente, tem que olhar os meus olhos. Com eles não funcionam assim. Então, a maneira correta de acessar
é do lado. E de luz apagada, melhor ainda, sem esse contato visual. Então, se você está ao lado dele, ele se abre para você. Uma outra coisa, uma reclamação. Como é que eu fiz aqui no livro? Eu coloquei 5 depoimentos positivos. O que as esposas, namoradas fazem e fizeram, que faz com que os homens sejam devotos a elas, fiéis. E 5 coisas negativas que fizeram com que os homens, infelizmente, se afastassem. Gente, tem uma coisa que as mulheres precisam saber, prestem atenção. Os homens sentem como nós, eles sofrem, eles choram, eles ficam em depressão. Só que eles não demonstram, mas isso não quer dizer que eles não estão sofrendo. É né? porque, vamos supor, igual você falou aí, pelo fato deles não demonstrar, a gente acha que não, é frio, não tem coração. Uma outra questão que as mulheres falam muito é homem só pensa em sexo. Não é isso. Aqui no livro, quem adquirir o livro vai ver em que pontuação o sexo está para o homem como o mais importante. É uma crença que as mulheres têm, que os homens só pensam em sexo porque é sexo. Agora, tem uma outra coisa muito importante, que é a dica número 3. Eu vou dar só 5 dicas hoje. Depois a gente dá mais. Se eu conseguir, eu falo muito, brincadeira. Aí, o que acontece? O sexo é a força do homem, a potência, a energia do homem. Então, o homem precisa disso, é como para recarregar a energia dele. Quando a mulher fica no perfil vingativo e ela fala, ele não fez isso, eu não vou ter relação, não vou ter intimidade com ele, ele se sente mais fraco. Entendeu? E é mais difícil acessá-lo. Porque um homem não quer ser fraco. Ele quer ser forte, e ele é forte. Então, a energia sexual recarrega a bateria do homem. Mas só no livro tem mais detalhes. Ô, Márcia, e por que que muitas vezes a gente vê em relacionamentos jogos, né? Tipo assim, da mulher, ele não brigou comigo, eu não vou falar com ele. Daí o cara, ela brigou comigo, eu não vou falar com ela, não vou agradar ela. Por que que fica nessa briga, né? De não ceder? Porque a gente vê muitas mulheres também que não cedem, né? Sim. O que acontece? Hoje, atualmente, as 2 últimas gerações, as mulheres precisaram sair de casa para trabalhar, para ocupar espaços em política, em tudo que é ok, não tem problema. E todos nós temos as 2 forças, a masculina e a feminina. 50-50. 50-50. Aí, para a mulher conseguir ir para o trabalho, para ela se destacar, ela deixou a força, a energia masculina dela aflorar. Entendeu? A intuição da mulher diminuiu e ela foi se fechando para a força. Aí imaginem, o homem é força, a mulher é intuição. Quando a mulher se fechou, quando ela encontra o homem, dá o quê? Atrito. Por quê? Porque ela está mais fechada, ela está indo mais para o masculino, para a sobrevivência, para se destacar no mercado. E isso causa os atritos. Por quê? Porque a mulher não usa a sensibilidade dela para acessar o homem. Que esse é o segredo. Nós acessamos qualquer homem com a nossa sensibilidade e os nossos sentimentos, que também eu vou falar aqui. Então, quando a mulher se fechou, que ela encontra o homem, dá atrito, não encaixa, por isso tem tanto atrito. Aí o que a mulher pensa? Eu não posso ceder, porque senão eu vou perder. E o homem já não é de ceder, né? Então tem um atrito. Então a mulher tem que voltar para o feminino, para ela usar a intuição dela para acessar o homem. E é fácil. Parece difícil. Outra coisa que a mulher precisa entender, que o feminino é forte. O feminino não é fraco. Ele é forte. Uma mulher que tem o feminino, ela consegue sustentar a emoção dela. Ela consegue esperar o que ela precisa. E ela sabe pedir da maneira correta. Qual é a maneira correta? É essa questão, como ser feminina, né? Demonstrando os sentimentos. O que ela sente, o que ela precisa, qual é a necessidade dela. O homem faz questão, se sente forte e poderoso quando ele atende a mulher. Não é quando ele recebe ordem de uma mulher, é diferente.
atender uma mulher e receber ordem dela. Ordem ele recebe do general, do chefe, de outro homem. Não no sentido feminino masculino, Sim. do superior. Agora, um pedido, ele atende da mulher. Então, por exemplo, a mulher deve mostrar para o homem quais são os sentimentos dela, as necessidades dela. E os homens, gente, olha, essa dica vale ouro também, hein? Quarta dica. Os homens entendem os sentimentos. Quais são os sentimentos? Alegria, amor, tristeza, raiva. Já decorou? E o outro? Ai, Afeto. afeto. Então, assim, se você está triste, você deve dizer para ele que você está triste e o motivo. Ele entende na hora. Mas se você falar para ele, estou estressada, estou chateada, ele não entende. Sim, o motivo, né? Ele não sabe o que é estressada. Estressada é com raiva ou é Sim. triste? Chateada é Os triste, dois. é raiva, o que é? E como ele é resolutivo, ele precisa saber qual é o que você sente e a causa. Aí ele pensa, vou resolver. É assim que o homem atende a mulher, resolvendo. Ele é de solucionar. Então, por exemplo, você está triste hoje. Aconteceu alguma coisa e você está triste. Aí vamos supor que o seu marido ou seu namorado pergunte para você: nossa, amor, o que é que você tem? A maioria das mulheres responde: Chateada. estou chateada. Aí ele fala chateada, eu não sei bem o que é, como ela tá chateada, é melhor eu não mexer, ele se afasta. Aí o que a mulher fala? Mas ele não me dá atenção, porque ele não tentou me ajudar, porque não sei o quê. Ele não sabe como. Agora, se ele perguntar, nossa, o que você tem, amor? Você disser para ele assim, eu estou triste. Aí ele vai falar, por quê? Porque hoje aconteceu uma coisa no meu trabalho onde eu me senti injustiçada. Sim. Eu fiz um trabalho, eu entreguei e uma amiga minha do trabalho falou que foi ela que fez alguma coisa, eu me senti injustiçada. Aí o homem entende, triste, foi injustiçada no trabalho. Vou comprar um chocolate. O que eu posso fazer para tirar ela da tristeza? Então, tem homem que abraça, tem homem que fala assim, Sim. nossa, não foi isso, você é competente. As mulheres reclamam também que não recebem elogios. Mas os homens muitas vezes não sabem qual é a linguagem. Uhum. Vamos entrar na Nós vamos linguagem entrar na do linguagem amor. do amor também. Sim. Então, você precisa demonstrar o seu sentimento. Então, assim, você está com raiva? Ele pergunta, o que você tem? Você fala, estou com raiva. Ele vai falar, por quê? Aí você responde, porque eu fui na escola levar nosso filho e recebi uma reclamação dizendo que ele está muito levado, não está obedecendo, não está fazendo as tarefas, não sei o quê. E aí você passa para o homem para ele resolver o problema. Ao invés de você dizer o que vai fazer, você passa para ele e fala assim, ele toma a frente. Ele né? toma a frente. O que nós podemos fazer sobre isso? O que você acha que a gente pode fazer? Entrega o problema para ele, porque ele vai resolver. É engraçado isso você falar, porque assim, muitas vezes a gente quer tomar frente de tudo, né? Eu vou resolver, quer carregar, igual a Mulher Maravilha, quer carregar tudo sozinha. Exato. E teve alguns casos aqui que eu achei interessante deles falar, ela não deixa resolver as coisas. Que daí eu falo que entra, né, pelo lado sistêmico, que a mulher tá muito no masculino. Exatamente. E às vezes os homens ficam muito no feminino, essa troca, né, dos Exato. papéis. Porque o que acontece? Quando a mulher, né, como eu expliquei antes, eu gosto de fazer bem esse movimento para marcar e a mulher conseguir se enxergar. O homem, quando ele está no masculino, a mulher está no feminino, existe uma atração, porque eles se encaixam. Então, quando acontece isso, é o encaixe perfeito. E o que as mulheres precisam entender? O homem está na força e a mulher na intuição. Quando se encontram, quem é que tem poder sobre essa relação? É a mulher. Ela controla a relação, ela conduz a relação, não é controla, é conduz. Então, toda a feminilidade dela, a intuição, todo o afeto dela, ela consegue expressar e ir regulando essa relação. Quando a mulher está no masculino, gente, quem que ela atrai? O homem emasculado.
E aí é o inverso. Ela está na energia masculina muito alta, ela tem a feminina. E o homem está na feminina alta. Aí eles se atraem. Quando isso acontece, olha só de olhar. Quem domina? O homem. Aí a mulher fica fazendo um esforço tremendo para sair daqui. Se sente cansada, sobrecarregada. E o que ela fala? O homem não me ajuda. Então é muito importante a mulher se perceber, você que está assistindo, você se perceba, se você está cansada, com dores pelo corpo, se sente sozinha, sobrecarregada, é porque você está com a sua energia masculina muito alta. E você tem que voltar pro feminino. Pro feminino. E quando você faz isso, você entrega a responsabilidade para o homem se sente importante. E eles contam, assim, como que eu montei o livro? Eu colhi mais de... Para hoje, eu já tenho mais de 250, porque eu vou ter que fazer a tiragem 2, porque tem muita coisa que ficou de fora. E nessa 190 abordagens, eu selecionei 5 temas que os homens mais reclamaram e 5 temas que eles mais elogiaram no comportamento. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que, assim, não é só as mulheres que se comportam assim, os homens também. E por isso que tem exercício para os dois, porque um homem pode ler esse livro e tranquilamente se ver aqui. Né? Porque isso é do ser humano, não é que só a mulher é ciumenta, o homem também é ciumento. Não é que só a mulher que não dá atenção devida para o marido e só dá para a família. Não, tem homem que também age assim. Não é só mulher que está no masculino, na energia masculina, tem muitos homens na energia feminina também. Então é um manual. Né? E aí eu separei os depoimentos do que mais eu ouvi e montei os 5 temas, positivos e os negativos. E tem outros temas que eu quero abordar também, né? Para ir acrescentando. Eu ficava imaginando assim, porque muitos falavam assim, Márcia, fica aqui que eu preciso de você, eu quero terminar de contar a história, né? E isso que é engraçado, eles gostam de falar, porque a gente acha assim, o homem, ele é quieto, ele é na dele, ele não gosta de falar, é reservado. Gente, mas eu achava engraçado, né? Peraí que eu preciso terminar de contar. A corrida acabava, né? E foi muito engraçado você ter essa perspectiva de fazer isso nos Ubers, né? Sim. Vou fazer Como que você chegou nessa questão desse tema? O que os homens não te contam em casa? Então, porque assim... Qual que é o grande problema a questão das mulheres? Porque eles só conversam com os amigos. Aqui ele não fala comigo. Comigo ele não fala. Comigo ele não fala. Eles não estão falando com ela, estão falando com quem? Na terapia eles estão indo. Eu tenho vários clientes homens e depois do livro já está quase metade. Eu estou atendendo muitos homens. Mas eu falei assim, o que é que a mulher quer saber? O que o homem não conta para ela, né? Sim. Aí eu falei assim, o que os homens não contam é uma excelente ideia. Na verdade, eu ia colocar outro nome. Eu queria falar sobre isso, que os homens me contaram que não contam em casa. E aí o Michael, que fez a capa do livro, ele falou, Márcia, ponha a sua ideia na capa, né? Porque vai ficar atrativo e o intuito do livro, gente, é esse. Não é criticar mulheres. Eu não estou dizendo que os homens têm razão. Sim. É melhorar os relacionamentos. Então, tanto a mulher como o homem, como o namorado, como o casado, como o viúvo, deve ler o livro. Porque, assim, são dicas, vou mostrar, né, que tem o depoimento verídico, aí tem a parte terapêutica, tem o meu depoimento e tem atividades. E tem também uma citação bíblica que eu coloquei, porque muitas pessoas, eu atendo pessoas cristãs de todas as religiões, então fala assim, por exemplo, mas honra teu pai e tua mãe. Como que é isso? Honrar o pai e a mãe, mas dar atenção para a esposa? Porque tem muito homem que não faz isso. Ele dá mais atenção para a mãe do que para a esposa. Isso acaba com o relacionamento. A mulher se sente desvalorizada, desprotegida.
Então, isso não pode acontecer. Então, eu falo como honrar o pai e a mãe, mas ter a esposa como prioridade, porque isso é uma grande reclamação das mulheres. Eu não me sinto prioridade. Então, aqui, olha, tem atividades para fazer, né? Tem dicas terapêuticas, ó. E tem para os dois, para os homens e para as mulheres. Então, o livro, inclusive, eu acho ideal para ser lido em casal, Sim. né? Várias pessoas, assim, que me pedem o livro, eu faço a dedicatória pro casal, pro marido, pra mulher, pro namorado, a namorada. E mesmo para casais homoafetivos, sempre um tem que ter a polaridade masculina e o outro feminino. E eles também têm atritos. E também é importante e o livro ajuda bastante. Legal. Ô, Márcia, a gente vai aqui rapidinho pro intervalo, depois a gente volta para falar da linguagem, né? Do amor e os 5 tipos de e homens. os 5 tipos de homens. Fica ligadinho aí, hein? Já já a gente volta. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussandra, sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer aí aos nossos patrocinadores do Natcast. Vamos voltar aqui pro nosso assunto, gente, mas hoje eu já dei tanta risada. Não sei se vocês perceberam, mas eu e a Márcia, a gente tá em clima de Natal já, né? Eu estou de verde, já entramos no clima natalino aqui no Natcast. A Márcia de vermelho, eu já dei tanta risada hoje. Já rimos muito. E olha só, depois que você faz sua análise, eu fiz a minha análise comportamental ou corporal que a gente fala? Corporal.
Gente, eu saio analisando todo mundo. Eu olho pra pessoa e fico assim, será que ele tem rígido? Será que ele é esquizoide? Que eu já sei mais ou menos, né? A Márcia tá me dando umas dicas, umas aulas. Daí eu fico, aquele lá tem oral. Eu tenho 37% de oral, né, Márcia? É. Vocês têm noção do que é isso? Se você não tem noção, vai lá fazer sua análise com a Márcia. Ô, Márcia, vamos voltar, vamos falar um pouquinho agora, né, da questão dos homens. Sim. Quais são os 5 tipos de homens, né? Se existe o cara ideal para as mulheres se relacionarem. Existe o cara perfeito, igual a gente... Porque quando a gente é criança, a gente quer um príncipe e às vezes acaba encontrando algum sapo na vida. Ou então o príncipe vira sapo. Tem isso. Também, às vezes é isso. Tem o cara ideal? Como a gente sabe que o cara é ideal? Eu vou começar a analisar todo mundo agora. Gente, consegui uma concorrente. Eu já quero ser analista corporal também. Já quero. Então, vamos lá. Quando eu falo que tem 5 tipos de homens, são os perfis de acordo com os traços de caráter. Ninguém é puro. Todos nós temos os 5 traços em percentuais diferentes. Ela tem 37 de oralidade, eu tenho 32 de oralidade. Tem pessoas que têm 28, que têm 25. Então, quando combinam os traços, né, é que a gente chega no perfil da pessoa. Como eu acesso a Nath? Como ela tem muita oralidade, o que eu sei que ela gosta? Ela gosta de toque físico, ela gosta de carinho, ela gosta de falar, ela precisa falar. Chorar para ela é importante. Então... Eu tô chorando quase todo dia. Eu entro e falo assim, às vezes, gente, até quando eu tô ficando irritada, com raiva, né? A gente tem que aprender a falar, igual a Márcia tá ensinando. Você está chateada. O que é raiva? É medo? O que é? E quando eu fico com raiva, eu tenho que chorar. Daí eu falo assim, eu falo pra mim, né? Isso. Quando eu tô sozinha, ou se eu tô em algum lugar, depende do lugar, eu choro, tá? Aí eu falo assim, eu só preciso chorar 5 minutinhos, só preciso chorar 5 minutos. Daí eu falo, eu choro. Aí depois já tô aí. Exato. E é muito importante a pessoa se conhecer. Qual que é o benefício da análise, né? É que você se conhece. Da outra vez que eu vim pra cá, a primeira vez, a motorista se perdeu, eu não sei o que aconteceu, e eu estava ficando irritada. Então eu sei que é o meu traço verde, uma masoca, que vai ficando irritada, já tá aprendendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com ele. Então, eu falo assim, ó, você se acalma, porque nós vamos chegar a tempo, a moça não tem culpa, não é de você explodir com a moça e nem chegar aqui irritada. Aí, o que eu pensei? Falei, vou mandar uma mensagem. Quando eu mandei uma mensagem, você falou, não, Márcia, tudo bem, porque tem 15 minutos de tolerância. Então, eu me acalmei. Sim. Né? E aí, no caso, a oralidade, a oral precisa chorar. É bom para ela chorar. Ela chora e passa. Então, eu não chorava antes. Aí, depois que eu descobri que eu preciso chorar para me acalmar, então, vamos supor, se alguma coisa aconteceu que me deixou triste, quando você está triste, você precisa chorar. Então, o que eu faço? Eu choro. Gente, é coisa de 3 minutos. Eu costumo chorar no chuveiro. Então, eu vou lá no chuveiro e falo, ai, tô triste, choro um pouquinho, saio, me maquio, tô tudo certo, já tô feliz de novo. Então, tanto os homens como as mulheres têm os traços. Eu vou falar especificamente dos homens, porque é sobre isso que nós estamos falando. Então, existem esses 5 perfis e dependendo da quantidade da pontuação do traço, a pessoa tem mais afinidade com isso. Ele se sente mais confortável quando ele é tratado de maneira que o traço dele gosta. Então, vamos lá, mulheres. Eu vou dar algumas dicas, eu vou reforçar. Ninguém tem o traço puro, todos temos percentuais, só que dependendo da pessoa, como a Nath, 37 é o traço mais alto dela. Então, eu acessar ela através desse traço é confortável para ela e para mim. Eu consigo acessá-la dessa forma. Já uma outra pessoa que tem muita rigidez, você acessar essa pessoa através do traço da rigidez é assertivo. Então, vamos lá. O primeiro tipo de homem são os homens magros, alongados, e eles têm a cabeça grande ou
a testa alongada, entradas. Às vezes, olhando de perfil, a cabeça deles é um pouco mais alongada para trás também. Por quê? Porque a energia cerebral deles é muito grande e precisa de espaço na cabeça. Então, a cabeça deles parece ser desproporcional. Eles têm os olhos maiores e usam óculos, geralmente. Nem sempre, mas geralmente sim. E eles têm o braço alongado, a perna alongada. É como se eles tivessem sido esticados. Esse tipo de homem, o que é importante para ele? As ideias, a criatividade. É esquizoide, né? Que é o primeiro traço. O homem que tem pontuação alta, Tô no primeiro traço. virando uma analista corporal. No primeiro traço. Como é, mulher, que você acessa esse homem? É a dica. Esse homem, ele vive no mundo da lua. Ai. Ele é meio desligado. Ele não é um homem que está sempre querendo contato físico. Conheço uma pessoa da equipe que é assim, sabia? Então, ele prefere... Vive no mundo da lua. Exato. Ele prefere ficar mais sozinho. Então, muitas mulheres que são casadas com homens que têm esse traço alto, elas não se sentem amada. Mas, para ele, o amor acontece aqui. Ele acha que não precisa falar que ama. Se eu tô com ela, é porque eu amo. Sim. Só que a mulher precisa ouvir. Então, às vezes tem atrito no relacionamento por causa disso, porque a mulher é casada. Imagine você, Nath, Sim. que tem oralidade, que gosta de contato, de conversar, de chorar. Se você é casada com um homem que tem esse traço muito alto, o que você vai se sentir? Ele não me ama, porque ele não me nota. Ele não me toca, eu falo com ele, ele não responde. E sabe por que ele não responde? Porque ele está no mundo da lua. Como é que acessa? É em Nárnia. Como você acessa esse homem? Você precisa tocar nele. Então, se você precisa chamar a atenção dele, você precisa tocar. Para quê? Para você chamar a atenção para você. Porque se você ficar falando de longe, tem muita mulher que fica chamando, gritando. Não sei. Ele não ouve, ele não está prestando atenção. Inclusive, ele não presta atenção nas coisas em volta. Se você cortar o cabelo, é capaz que ele não repare. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ele é assim, ele é desligado. Então, mulheres, se o seu marido tem esse traço, ele tem entradas, ele é calvo, e a cabeça dele parece que é um pouco desproporcional, como você acessa esse homem? Falando sobre ideias, dando problemas, as coisas para ele resolver, e você pode falar assim, ó, grande dica. Amor, eu preciso da sua ajuda nisso. Eu não tenho nem ideia do que fazer. Quando você fala ideia, ele acende aquela lâmpada. Deixa comigo que eu resolvo. E sempre toque nele. E você precisa dizer para ele o que você precisa. Precisa dizer para ele. Porque assim, quando ele sabe, ele faz. Se ele não sabe, ele fica assim. Será que eu compro flores ou chocolate? Não sei, chocolate amargo ou tal. Não sei, chega o dia do seu aniversário, você não ganha nada. Então, avise logo. Já gente, diga. Eu tô rindo, porque olha... Exatamente assim. É assim, ele quer tanto, ele pensa tanto que chega o dia, não deu tempo, e depois ele fala, ai amor, eu ia te dar tal coisa, mas eu não sabia se eu comprava chocolate suíço ou chocolate... E não comprou. Não fez nada. Então, e não fez. E não é porque ele não quer fazer. É porque ele esquece. Lembra, ele esquece e ele não sabe o que fazer. Aí ele pensa, não decide e você fica sem. Então, já fala logo. Tipo, põe na geladeira. Tal dia é meu aniversário. Quero flores, quero viagem, quero isso, quero aquilo. E ele vai te surpreender. Legal. Mas tem que dar dica. Primeiro traço. Esse esquizoide. Agora, o segundo traço são os Urais. Ai, gente, a gente somos fofas e fofos. Fofos, olha lá os Urais. Então, o oral, gente, para ele é sensibilidade. Ele é da comunicação. Então, você vê a Nath, olha, simpática, tá sempre sorrindo e chorando. Super... Mas eu não conto meus podres. Tô brincando. Entendeu? E eles são fofos, eles são agradáveis. Esses homens, gente, são carentes. Sim. Então, assim, aquele homem que gosta de cafunézinho, ele gosta de fazer tudo junto, ele gosta de abraço, assistir filme junto. Ai, gente, olha que lindo, que romântico.
Sabe assim, Gente, os meninos aqui do estúdio tá estão só rindo. rachando de rir aqui. Então, só falando eu. Então, esse tipo de homem, como que você acessa ele? Toca nele. É através de odores, massagem. O que você quiser desse homem, você fala assim, amor, vou fazer aquele prato gostoso pra gente hoje, acabou. Esse homem você não precisa. Até caiu aqui. Caindo aqui. Você não precisa falar muito. Aliás, você deve falar com ele. Ele gosta muito de conversar. Inclusive, gente, não estranhe se ele começar a falar de um assunto, depois ele muda para o outro. E ele só precisa falar. Uma pessoa igualzinha. Então ele vai mudando de assunto. Então, esse homem precisa da sua atenção. Mulheres, os homens que têm esse traço, eles reclamam de falta de atenção. Por quê? A mulher trabalha, ela tem as tarefas extras, né? Aí ela chega em casa, ela tem filhos, e eles reclamam o quê? Que eles não têm tempo com a esposa, com a namorada. Sim. Então, você precisa separar um tempinho, 10 minutos se for, não tem problema. Não precisa ser muito tempo, mas você precisa separar um tempo só para você e seu marido, sem os filhos, sem nada. É muito importante você reservar o dia da semana, tipo assim, olha, na quarta-feira nós vamos assistir um filme juntos, ou vamos fazer alguma coisa, só os dois. Isso é muito importante para esse traço. E dessa forma você consegue ter a atenção do seu marido. E ele, porque se ele se sente, o que acontece com esse traço? Vê se não é assim, Nath. Por exemplo, se você estiver carente, aí ela se afasta, vai para o canto chorar. Se isola. Eu me isolo, eu fico trancada no quarto, já quero ficar no escuro. E aí a mulher reclama, nossa, mas meu marido não me dá atenção. Então ele precisa de atenção. Às vezes, se ele não se sente amado, você ama, você cuida, mas você tem que ter esse tempinho especial, senão ele se afasta. Aí tem mulheres que chegam para mim e falam assim, nossa, meu marido antes era tão carinhoso, agora parece que ele está se excluindo, e parece que ele está sempre triste. E ele está triste. Porque ele não se sente amado, ele precisa desse contato, e ele precisa falar. Às vezes é homem que chega a falar do trabalho dele, a mulher fala assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Não importa, só ouça, escuta, né? Só ouça. Então essa é a dica para o segundo traço. O terceiro traço, gente, são os homens que eles têm o ombrão largo e a cintura e o quadril mais fino. Tipo um V. Aí eles são largos em cima e vai diminuindo. O bumbum deles não tem muita energia, é como se tivesse falta ali. Eles têm as pernas finas. O queixo é pontudo. Eu tenho esse traço, dá para ver, não dá? Se fizer assim, como meu queixo é bem pontudo, eu tenho esse traço. Esses homens são os homens estrategistas que gostam de ter razão. E a última palavra é deles. Aí as mulheres falam, ai meu Deus, meu marido é assim. Eu vou dar a grande dica, o segredo. Esses homens, eles são o diamante do traço. Eles são a alegria do traço, dos 5 traços. Então, o que ele quer? Proporcionar o melhor para você. Mas ele não gosta de ser manipulado. Se ele perceber que você está manipulando ele para conseguir alguma coisa, ele se fecha. E chega a ficar agressivo, assim, com palavras, né? E ele vira um controlador. Aí ele quer tudo do jeito dele. Então, como esse tipo de homem, ele gosta de dar a última palavra. Como é que você age com ele? Sempre você dá 2 opções. Gente, é tão fácil. Eu amo esse traço. Esse é o psico. O psico, né? Por quê? Porque ele é o diamante. Ele quer te dar tudo o melhor. E aí, ele no quer formato de um diamante, né? de um diamante. Por isso que eu digo que ele é o diamante dos traços. Legal. Porque ele está no centro, é o traço central. Ele tem esse formato triangular do diamante e ele gosta de tudo do melhor do melhor. Então, se você pedir uma estrela, ele vai buscar mais brilhante para você. Como é que você consegue as coisas, negociar com esse homem de maneira assertiva, positiva, sem estresse, sem você se sentir manipulada por ele? Você dá 2 opções para ele e deixa ele surpreender você, porque ele surpreende.
Ele surpreende. Eu fui casada, meu ex-marido, aquele lá, ele tinha bastante desse traço. Gente, os presentes que ele me deu, eu olho até hoje e falo, nossa, os lugares que ele me levou, Sim. por quê? Porque eles sempre querem proporcionar o melhor, né? Então, vamos supor, é uma pizza, você é uma pizza. Então ele pergunta, vamos comer uma pizza? Aí como é que você fala? Você fala assim, eu estou com vontade de comer pizza de salmão ou pizza de rúcula hoje. Pronto. Ele vai escolher ou as duas, ou ele vai misturar as duas, mas ele vai te surpreender. Agora, se você falar, hoje tem que ser de salmão, porque semana passada foi de tal coisa, só você que escolhe, querida, você não vai comer sua pizza. Você deu uma ordem para ele, ele não acata ordens. Tudo que for fazer com esse homem é 2 opções para ele escolher o melhor, mas ele vai te surpreender. Se você quer sair para jantar, então, por exemplo, ele fala, vamos jantar fora? Você fala, vamos, eu adoraria hoje experimentar um japonês ou uma comida grega. Pronto. Acabou. Ele não vai falar onde vai te levar, mas ele vai procurar o melhor restaurante grego, de repente, dentro das possibilidades dele, ele vai te levar nesse lugar. Ele sempre quer surpreender. Só que ele precisa dar a última palavra. Então, muitas mulheres têm muita dificuldade com isso, porque elas falam, porque ele está me controlando. Aí acaba entrando num atrito e discussão desnecessária. Deixe o homem te surpreender. Sim. Ele é bom nisso. Então, se você é casada com um homem que tem esse traço muito forte, a melhor maneira de lidar bem com ele e assim, ser surpreendida em tudo é dando 2 opções, deixando ele escolher, ele decidir, porque ele vai decidir sempre o melhor. O 4º traço, que é o masoca. Esse homem, como é que ele é, gente? Ele é mais quadradão. Então, ele costuma ter o maxilar bem marcado, o queixo quadrado. Tipo aqueles desenhos da Marvel. Isso, da Marvel, da Isso, Batman. Assim, o Batman. Gente, é muito desenhado. Bem marcado, né? Eles têm a testa mais quadrada. Outra coisa, a sobrancelha dele é alta. Eu tenho esse traço também, vocês podem observar como Todos nós temos os 5 traços, Sim. né, Márcia? Daí vai depender do grau, qual é o maior, né? Então, essa parte aqui é mais alta, porque a gente faz muito assim, preocupada. Sempre preocupada. Nem assim eu fico brava. Gente, o botox aqui come solto para poder ficar assim. Aí tem o maxilar quadrado. Outra coisa, a cabeça é tipo caixa d'água. Em que sentido? Ela é quadrada também. Se você olhar por trás, é como se tivesse batido na cabeça. Eles costumam ter aqueles gomos na nuca. O corpo é mais quadradão. Eles não têm aquela cintura mais marcada, é mais reta. O bumbum é achatado, meio quadradão também. E as pernas parecem 2 troncos, são firmes. Os homens que têm esse traço, gente, são os homens da segurança. Eles gostam de tudo certinho. Eles odeiam que saia fora da programação. Odeia. Odeio. Ela tem esse traço, gente. O segundo traço dela é esse, gente. O meu segundo é maior. E ela a gente fica puto quando as coisas saem fora do controle. Nossa Senhora. Atrasos. Então, como funciona esse homem, gente? Ele tem tudo programado. Evite sair fora da programação dele. E como é que ele funciona na programação? Tem que ser com 3 meses antes. Então, vamos supor, estamos próximo do Natal. Você chegar para esse homem e falar assim, vamos para a praia no Réveillon, ele vai falar, de jeito nenhum, não dá tempo. Ele vai procurar o hotel ideal, a distância. Quando ele pensar no trânsito, ele não quer ir. Ele pensa se chover, se vai ter desmoronamento, se vai ter assalto na praia, enfim. Então, gente, agora é época de programar o carnaval. Esquece em cima da hora. Outra coisa, esse homem não gosta de mudar de planos. Ele não gosta de gastar mais do que deve, ele tem as planilhas dele com tudo organizadinho. Então, olha, eu vou falar o tempo que você precisa para pedir as coisas. Então, com antecedência, nada em cima da hora funciona com esse homem. E o que acontece? Ele sente muito.
Então, às vezes, ele quer fazer uma coisa para você. Se você não valorizar aquilo, ele se sente frustrado, Gente. decepcionado. E ele sente uma dor tão profunda, só que ele não expressa. E aí o que acontece? Ele fica nervoso, sai manchas no corpo, a pressão fica alta. E ele fica extremamente irritado, aí ele se fecha, aí fica aquela cara carrancuda. Gente, Eu fico. Eu tava assim. Passei por um estresse tão grande que começou a sair. Eu fico vermelha. É. Eu tenho alergia, já tenho alergia ao calor, né? Tenho muita alergia no calor. Só que se eu passo uma raiva, assim, um negócio que sai totalmente fora do normal. Controle. Minha raiva. Ontem eu tava toda de raiva, porque eu precisava. Minha vontade era de quebrar tudo. É, mas essa é a vontade. Esse traço, gente, é o Hulk. Por quê? Porque, ó, você olha a Nath, essa coisa fofa, olha, que parece que é inofensiva, que é incapaz de matar uma formiga, só que quando ela entra no outro traço, na raiva, ela é capaz de quebrar. E dá vontade de quebrar as coisas. Eu tenho, às vezes, quando eu tô nessa minha raiva, eu tenho medo até de mim. Eu falo, eu sei do que eu sou capaz na raiva. Então esse traço é o traço do Hulk. Então, às vezes, esse marido, o que ele faz? Ele guarda. De repente, cai uma gota, ele explode. Esse é aquele marido, gente, que um belo dia, ele pega as coisas dele e fala assim, estou indo embora. Aí a mulher fala, por quê, né? O que aconteceu? Ele nem vai perder o tempo explicando, mas ele foi guardando isso. E aí um belo dia ele explode e vai embora. Então, para você conseguir as coisas desse seu marido, você tem que falar para ele com antecedência, deixar ele fazer o planejamento e não sair fora. Até restaurante, essa aqui só quer comer um japonês. Eu conheço. Não, ela quer ir naquele, porque quando gosta é aquele, não muda. É capaz de passar 10 anos de férias no mesmo lugar, na mesma praia, na mesma barraquinha. Então, eles não gostam de mudança. Toda mudança tem que ser planejada. Quer me conquistar, me leva no jato. Isso. No que eu gosto. Tem que ser esse, ela não aceita outro. Então, para você ter um bom relacionamento com esse homem, o que é ideal? Não mudar os planos, fazer as coisas com planejamento e você sempre falar o que você deseja. Esse traço é aquele assim, ó. Ele vai encontrar o melhor pelo melhor preço. É diferente do outro. O outro, ele quer ir no mais caro. Esse vai procurar, por isso que ele precisa de antecedência, porque ele vai procurar o melhor local, o melhor preço, sem trânsito, dentro das possibilidades dele. Ele faz toda a programação primeiro. Então, mulheres, outra coisa, esse traço anda mais devagar. Os homens que têm esse traço, eles são assim, eles dão um passinho firme, aí depois eles dão outro passo, firme, dá outro passo. Quando vocês querem ganhar alguma coisa desses homens, falem sempre no quê? Na economia e na segurança, porque a segurança para eles vem em primeiro lugar. Então, se você quer um carro, você não pode falar da beleza do carro, você tem que falar da segurança e o conforto do carro. Você fala assim, nossa, você viu aquela BMW SUV? Campeã da segurança, o pneu é não sei o quê, porque o motor, porque a economia, e ele vai acendendo a luzinha dele, fala, acho que ela quer esse carro, eu vou pesquisar, ele vai demorar 6 meses para pesquisar, mas ele acha, gente. Então é assim, você precisa entender que ele precisa de um tempo para tudo, mas ele também sempre te dá o melhor, sempre foque em economia e segurança com esses homens, falou essa palavra, ele já... Economia? Segurança? É com eles. Já fica assim, tchuim. E o último traço, que é o rígido, que eu tenho bastante também, é o traço do brilho. Esse traço é o traço da execução. São pessoas que gostam de fazer as coisas. Eles são extremamente competitivos. O que a mulher deve evitar com esse traço? Trazer qualquer dúvida para ele quanto a ele ser a pessoa mais importante na vida dela. Porque ele é ciumento, ele precisa ser elogiado muito e no superlativo de preferência. Tipo assim, Nath, esse seu batom é o batom vermelho mais lindo que eu já vi.
Ai, gente. Tá vendo? Porque ela também tem rigidez. Então não basta eu falar, nossa, seu batom é lindo. Inclusive combina com o meu vestido natalino. É assim, nossa, esse batom, você fica maravilhosa. Entendeu? É A minha rígida fica assim. Nossa, eu fico o dia inteiro, gente. Daí tem gente que fala assim, nossa, você tá com essa... Tô mesmo. Entendeu? Então, o rígido precisa disso, de elogio. E ser incentivado e de desafio. Então, se você quer, por exemplo, o mesmo carro, né? Que para o masoca você pediu de um jeito. Para o rígido você fala assim: você não acredita que a mulher lá do fim da rua ganhou uma BMW azul? Aquela lá. Último modelo, gente do céu, aquele homem deve estar ganhando muito dinheiro para dar aquela BMW para aquela mulher. O rígido fala assim: tem que comprar uma para mim, eu vou comprar uma mais moderna, alguma coisa tem que ser vermelha para chamar a atenção. Se a dele é preta, a nossa vai ser vermelha. Por quê? Porque ele gosta disso, de ser desafiado e ser incentivado. E o rígido, ele tem uma... Como é que eu vou dizer? Uma deficiência dele, uma debilidade dele é a seguinte: para ele decidir em cima da hora é complicado, ele tem muita dúvida. Ele sempre pensa assim: se eu escolher esse, será que é o melhor? Será que eu não devia escolher esse? Então, muitas vezes, o marido rígido, ele sempre triangula. Qual que é o formato do rígido, Márcia? O rígido são os musculosos. São os equilibrados. São aqueles homens que têm um charme. Olha lá, olha, o outro tá todo se ajeitando. Ele tem também bastante rigidez. O outro lá. O Keverson. O Keverson tem... Olha lá, gente! Eles estão todos cheios aqui. Aqui estão assim, tão sabe, no estúdio hoje, porque a gente tá falando deles, né? Eles estão tudo aqui inflados. Então, o rígido, ele tem um rosto angular. Angular não, equilibrado, harmonioso. Eles têm um olhar sedutor, eles têm um jeito para falar, eles têm uma conversa, gente. Às vezes vocês não conhecem homens que o pessoal fala assim: gente, aquele homem não é bonito, mas ele tem alguma lábia. Uma lábia. Eles são bons na conversa e eles têm o corpo mais torneado. Eles têm músculos. Naturalmente, se olha para uma criança de 12 anos, quando ela tem rigidez, ela já tem os músculos definidos. E são aqueles homens na academia que se olha e fala: gente, chegou ontem, 2 meses malhando, ele já está desenhado. Quanto que os masocas, eles malham, eles nunca mostram músculo, mostram força, né? Então, o rígido é aquele homem harmonioso. O rosto dele é equilibrado, ele tem a sobrancelha bem feita, ele tem cílios, parece que o olho é delineado. A boca, gente, é tudo boca carnuda que aqui, tem o tamanho da boca. Olha lá, todo mundo fala assim: nossa, não, gente, natural. Natural, o arco do cupido é desenhado. Quando eles sorriam, eles mostram também o dente, toda aquela arcada dentária perfeita. O rígido é a perfeição dos traços. E a rigidez é o traço da sexualidade. Então, esse homem você ganha com o olhar, não com a aparência. Então, se você quer conseguir qualquer coisa dele, prometa que você vai caprichar, você elogie ele, fala que ele é bonito, que ele é charmoso, que ele é cheiroso. Esse homem precisa ser elogiado e incentivado. Muitas mulheres são casadas com homens rígidos, se elas bobearem, eles traem. Ele não trai porque não te ama, ele trai porque a outra fez um elogio que talvez você não esteja fazendo. Tá certo? Não está. Mas não é por causa de amor, é só porque ele precisa ser valorizado e elogiado em casa. Então, se você tem esse maridão bonitão aí que chama atenção, que as amigas tudo fica... Continue elogiando ele, desafiando ele, e para conseguir as coisas, compare e desafie ele que você consegue. Ô, Márcia, pra gente, né, encerrar, olha só, gente, esse assunto, eu fico assim, por mim a tem gente muito assunto, é muita coisa, é muitas dicas, mas vai lá, segue a Márcia, que a gente fala isso lá no Instagram, né, a Márcia. Ô, Márcia, e dos 5? As 5 linguagens do amor. Dos 5 homens? Dos 5. Qual é o mais, assim, o príncipe? Então, é assim, gente, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita.
Por quê? Porque tem a combinação dos traços, todos nós temos. Temos os 5, tá, Os gente? 5 traços, né? Mas o que acontece? Quando a pessoa não está na potencialidade dela, né? Quando ela está com traços na dor, como a gente chama, o que acontece? Uma pessoa que tem muita rigidez, quando ele está na dor, ele é muito ciumento. Olha lá. Ele é muito eu vi ciumento. aqui alguém falando É, alguma coisa Então, ali, resmungando. estamos escutando os barulhinhos aqui, viu, gente? Aí vamos supor, o esquizoide, que já é reservado, se ele está na dor, ele não tem as ideias dele incentivadas, ele não se sente apoiado, ele vai para a caverna e se fecha mais ainda. É. O oral, que é comunicativo, simpático, sorridente. Se ela está na dor, o que ela faz? Ela vai se afastar e vai ficar triste. O psico, que é o traço dos o diamante dos traços, que gosta de agradar, ele gosta de fazer a outra pessoa feliz. Se ele não está bem, ele vira um manipulador. Ele quer tudo do jeito dele e ele fica agressivo verbalmente. O masoca, que é esse homem que gosta de tudo certinho, gente, cuidador, eu amo masoca. Cuidador, se ele tá na dor, ele fica agressivo também, ele vira um controlador, ele quer tudo do jeito dele, na hora dele. É, gente. E o rígido, que é esse homem extremamente sensual, que gosta de dançar, que gosta de sair, que gosta de aparecer. Se ele tiver na dor, ele vira um ciumento controlador. Qual é o segredo? Para mim, para Márcia, para mim, o tipo de homem que eu sei que me agrada é o que ele precisa ter. Masoca, psico. Olha, gente, a Márcia tá solteira, hein? Olha aí, gente. A Márcia, eu vou arrumar um crush pra Márcia. Olha, inclusive, o rapaz da equipe aqui já me apresentou um morenão que eu vou conhecer ele aí logo, logo. Ó, ele já ligou pra mim 3 horas no telefone, passou a ficha completa. É hoje. Então, assim, eu gosto de masoca, porque o masoca é cuidador. Eu gosto de psico, porque o psico, como eu tenho rigidez e tenho masoca também, e tenho psico também, eu preciso de um homem forte. Ele tem que olhar para mim com o olhar e falar, Márcia, fica na sua. E eu já entendi. Porque se deixar, eu gosto de mandar. Então, não pode. Então, se eu pegar um homem muito fofo, assim, muito... Aí eu também gosto de mandar, tem esse detalhe aí. Então, assim, existem homens que têm mais facilidade de encaixar comigo, sim, mas isso não quer dizer que um homem com esquizoide... outra coisa, eu gosto de careca, eu gosto de homem inteligente. Então, assim, ele tem que ter todos os traços, só que esses traços mais altos, para mim, é importante. A Nath, por exemplo, que é Meu Deus, lá vai. Também tá solteira, viu, gente? Olha, também tá solteira. Então, por exemplo, a Nath, que ela tem bastante oralidade, né? Que tem masoca, ela tem bastante rigidez também, que ela não falou. Ela é bem mandona e controladora e ciumenta. Então, um homem com masoca alto é bom, só que ele tem que ter oralidade, porque ela precisa de oralidade, a dela é muito alta, para atender a necessidade de afeto e carinho dela. Porque se for muito menos, ela não se sente amada, começa a chorar e fazer bico, o cara fica bravo. Por que essa mulher tanto chora, né? Então, assim, existem essas facilidades, inclusive que você topa a gente fazer Vamos fazer o quê? Não sei, fazer alguma atividade ou uma live e vocês vão mandar as fotos, tanto faz homem ou mulher, homem também, viu? Vamos analisar. E nós vamos homens. analisar aí os maridos, os namorados, os pretendentes, para falar para vocês como é que lida com eles e se combina. Mas isso não quer dizer que só existe um tipo de homem bom ou outro. Não, todo mundo tem os traços. Entender, né, Márcia? Entender. As personalidades. E também a pessoa tem que pensar que ela pode estar na dor. Sim. E aí ela pode ser uma pessoa legal, bacana, só que como ela está na dor, ela está muito agressiva, muito ciumenta, muito carente. Então, quando a pessoa está bem, ela consegue se relacionar bem com todos os tipos de pessoas. E para fechar, vai dar tempo? Vamos. Correndo! Vamos falar sobre as linguagens do amor. As linguagens do amor ajudam muito, gente. Por quê?
Cada pessoa, todos nós temos as 5 linguagens, mas as 2 têm a principal e a secundária, que são uma forma de você também acessar outra pessoa, de você descobrir como essa pessoa gosta de ser tratada Sim. e falar para a pessoa como você gosta. Às vezes a outra pessoa trata você com a linguagem dela. Isso é legal também a pessoa Sim. saber. Então, por exemplo, a linguagem da Nath, você sabe a sua? Qual que você Eu acha? falo que eu acho que são todas. Não, oral é isso, eles querem Gente, tudo de tudo. Todas. Eu me identifico com todas. E na hora de decidir, você escolhe isso ou aquilo. Ah, mas não pode ter os dois? Então, porque ela é oral, né? Ela tem muita oralidade, a oral quer tudo. Agora, por exemplo, a linguagem minha principal é frases de afirmação. Primeiro é tempo de qualidade, depois frases de afirmação, depois serviço e depois presente. Olha onde está o presente para mim. Agora, quer dizer que eu não gosto de ganhar presente? Eu amo ganhar presente, mas eu prefiro tempo de qualidade, vamos supor. Aqui no livro, gente, no final, eu explico para vocês como fazerem perguntas para descobrir qual é a linguagem de amor do outro. Então, por exemplo, tirando a Nath, que a Nath não conta, porque ela quer tudo. Ai, gente, mas tô me sentindo supor, chateada. Se ela pergunta pra mim, Márcia, o que você prefere? Você prefere a gente tomar um vinho, comer um queijo em casa, bater papo, chamar mais 2 amigas, a gente ficar batendo papo, ou você prefere ganhar um buquê de flores? Eu vou falar 1000 vezes, ficar em casa, batendo papo. Você prefere... Eu já ia querer os dois. Você prefere... para um homem, por exemplo, que a linguagem dele é serviço, gente, o que é importante para ele ser servido? É uma besteira, mas para ele é importante. É importante, vamos supor, você deixar a roupa dele separada. É importante, custa. Você não precisa, de repente, se preocupar tanto com dar presentes para ele, Sim. com fazer elogio, mas fazer um serviço para ele, fazer um cafezinho, um jantar uma vez por semana. Isso para ele é assim, ó. Ela me ama. Sim. Entendeu? Então, aqui no livro também, vocês têm como fazer as perguntas para vocês saberem a linguagem do outro. E lembrem, a linguagem que você usa com o outro é a sua linguagem do amor. Então, se você perceber, ficar só observando o que é que ele mais faz para mim, é a linguagem dele. Legal. E aí é importante você falar a sua, falar assim, nossa, mas eu gosto tanto, eu fico tão feliz quando você me dá um presentinho, quando você me dá um presente, ou então, nossa, mas eu me sinto tão amada quando você faz um cafuné. Então o homem vai saber, gente, lembra que a gente tem que dar dica? Facilitar a vida. Sim. Eu quero agora lembrar, quem quiser adquirir o livro, vai lá no meu Instagram, tem o link, ou você me chama no direct, que eu te mando pelo correio o livro, e no Kindle, também na Amazon, o livro já está disponível para você Isso aqui é um manual, gente. Isso aqui não é um livro. Leiam. É um manual. Leiam, que vocês vão adorar. Ele é divertido. Os depoimentos são curtos e são histórias. Então é bem divertido. Vocês vão gostar. Márcia, quero agradecer por você Eu estar que aqui novamente no agradeço. Natcast. Eu que Gente, agradeço. eu sempre dou risada. Não tem como, a gente se diverte aqui na gravação. Quero agradecer para você que chegou até aí no final. Já escreve assim, nossa, amei o conteúdo, pra gente saber que você assistiu até o último. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Já compartilha com as amigas, com os amigos. E eu te espero no próximo Natcast. E já me segue também, Márcia Galo Analista. Tem no YouTube, eu vou disponibilizar, gente, nós fizemos uma mentoria sobre esse livro, para as pessoas que adquiriram o livro. E a mentoria termina hoje, mas eu vou disponibilizar os 5 encontros que nós fizemos falando especificamente no YouTube, para vocês lá, também. Márcia perca. Galo Analista. Márcia, gratidão. Eu que agradeço, obrigada pelo carinho de sempre. E essa equipe, gente, essa equipe é demais. Eles estão aqui, ó, sorrindo e estão nas nuvens, que falamos só deles hoje. Hoje eles estão dançando ali, ó. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. gente. No próximo Natcast.